Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos então à nossa aula de Físico-Química, pessoal. Bem, nessa primeira aula eu vou apresentar vocês aos conceitos primordiais, necessários e básicos para que a gente consiga depois aprofundar, e nos seus estudos também por conta própria, sobre as ideias das energias livres de Helmholtz, energias de Gibbs, entropia do universo, entropia do reservatório, depois, se sobrar um tempo, migrar também para as células galvânicas, maravilha? Vamos começar pelos conceitos que são necessários que a gente consiga entender e costurar bem a informação que junta entre eles, que são as variáveis de estado, o que são variáveis intensivas e extensivas, exemplos, transformações isobárica, isométrica, volumétrica, diabática, como é que a primeira lei da termodinâmica afeta essas transformações, ou melhor, como é que a primeira lei da termodinâmica é afetada por essas transformações, o que é a segunda lei da termodinâmica, o que é a lei zero. Reservei alguns exercícios numéricos aqui que vocês não precisam ter a lista de exercícios, Eu vou fazer aqui com vocês aqui no meu quadro e aí vocês vão acompanhando. Maravilha? Então vamos lá, olha aqui para minha tela que eu vou explicar para vocês a primeira ideia sobre temperatura, pressão e volume, tá certo? Então o que nós temos, pessoal? Temperatura é a primeira grandeza, a primeira variável de estado. O que é a temperatura? É uma grandeza física que mede o estado de agitação das moléculas de um sistema. Então como é que você pode pensar? Sabe quando você vai para a academia e é um dia um pouquinho fresquinho, E aí você começa a andar e aí beleza, você não tá suando. Você coloca na velocidade 7, 8, 10, você começa a correr muito e aí você começa a transpirar. E por que a gente transpira tanto, E quando a gente está, por exemplo, com febre, demora um pouquinho mais para começar a transpirar e sente mais frio, por causa da nossa temperatura corporal. A gente tem uma temperatura ali de uns 35,5 até 36,5. Então o que acontece? Quando a gente começa a aumentar de temperatura, o nosso corpo tem que equilibrar essa temperatura. Então você vai começar a suar, vai começar a liberar a água pelos seus poros do corpo, a fim de equilibrar, chegar no equilíbrio térmico. Ou seja, você aumentou o seu estado de agitação, aumentou a temperatura. Sempre vai funcionar dessa mesma maneira. Temperatura mede o estado de agitação. Fechou. Só que como é que você pode agora medir a temperatura? Ela é medida por um termômetro. Dependendo do lugar que você for no mundo, ou um artigo científico, ou um trabalho que você estiver lendo, a temperatura é medida em uma escala diferente. Geralmente nos trabalhos científicos, e trabalhos lá da Europa, você vai ter que a temperatura é medida em Kelvin. A outra forma é a temperatura medida em Celsius, que é aqui no Brasil, e o outro jeito é em Fahrenheit. Sabe quando você vê, por exemplo, um vídeo de lançamento de uma BMW lá nos Estados Unidos? Aí o cara tá mexendo lá no ar-condicionado do carro e aparece um Fzinho de Fahrenheit. Então existe uma relação entre essas escalas termométricas. Qual que é essa relação? Essa relação você já aprendeu ela na disciplina de física. Vou colocar ela aqui de uma forma resumida para não perder muito tempo nisso. Então, basicamente, eu estou escrevendo aqui uma igualdade entre três termos, tudo bem? A escala Kelvin, a escala
Fahrenheit, então, e a escala Celsius. Então veja só, eu tenho TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, TK menos 273 sobre 5. Se você tem aqui, por exemplo, né, a temperatura em Celsius e quer saber em Fahrenheit, você esquece essa parte do Kelvin, trabalha só com essas duas e faz uma relação de conversão entre Fahrenheit e Celsius e assim por diante. Fahrenheit e Kelvin, isola o Celsius, trabalha só com Fahrenheit e Kelvin e vai levando. Segundo conceito importante que vem da temperatura, que eu vou abordar e falar mais dele para frente, é o conceito de calor. Qual que é a ideia de calor? Sempre calor, você tem que entender que é uma energia térmica em trânsito entre dois corpos a diferentes temperaturas. Isso significa que quando você tem dois corpos que estão à mesma temperatura, não há uma transferência de calor entre eles. Pense em um ambiente isolado. O que é um ambiente isolado? Pensa como se fosse uma caixa térmica perfeita. Você vai colocar lá dentro uma Coca-Cola gelada e está levando 2 espetinhos e está indo para a praia, por exemplo. Você vai perceber que lá dentro, isolado, sem interação do ar, a Coca-Cola ela vai esquentar e o espetinho vai acabar esfriando. Por quê? São dois corpos a diferentes temperaturas. O espetinho está mais quente, a Coca-Cola está mais gelada. Sempre de forma natural, o calor deve fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. A situação oposta, a Coca-Cola ficar mais gelada e fornecer calor para o espetinho e esquentar mais ainda a carne, não é algo natural. Para que isso ocorra, é necessário a presença de um agente externo, geralmente um motor, que possa estar realizando trabalho. Surge aí então agora para você a primeira menção à palavra trabalho, realizado por um agente externo, a qual mais para frente eu vou relembrar com vocês o que é um trabalho positivo e o que é um trabalho negativo. Então, o calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais gelado, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, entre dois corpos a temperaturas diferentes. Maravilha? Temperatura e calor. Vamos agora então a outra grandeza de estado. Essa grandeza, ela é o volume. O que basicamente a gente entende como sendo o volume, né? O volume ali é uma grandeza no qual ela basicamente está medindo, né? Como é que é o espaço que pode ser preenchido pela sua solução. Então você tem o volume de um becker, o volume de um pistão, é volume. E quando essa substância, como por exemplo um gás, ela está presa, confinada em um becker, o volume dessa substância é o volume do seu becker ou do seu pistão. E a outra característica é a pressão. Lembrando que, pessoal, o volume, geralmente aqui, né, é medido em litros, tá bom? E a temperatura, eu não mencionei a vocês, graus Celsius, você tem graus Fahrenheit, e o Kelvin você não tem aquele zerinho em cima, tá bom? O volume já é em litros. E a pressão? O que quer dizer pressão, gente? A pressão é uma medida de força por área. Se você parar agora essa aula, você for no Google e você colocar assim, ó, cama de pregos. Você vai ver uma imagem que é como se fosse uma cama e vai ter vários pregos e as pessoas deitam em cima, ficam em pé em cima dela. Eu mesmo já fiz isso antes. Eu fui uma vez a uma experiência de feira de ciências que tinha essa cama de pregos. Quando você deita, você não sente nada. Por quê? Porque ali todos os pregos, existem muitos, e eles estão bem próximos um ao outro. Quando vai, por exemplo, uma dama e ela está usando um salto alto e ela pisa, sei lá, em um show de rodeio e a terra está molhada, vai afundar. Porque todo o peso dela está localizado em apenas 2 únicos pinos, que é do salto. Aí você afunda. Portanto, você usa uma bota, um sapato, que tem uma plataforma mais ampla, porque pressão é a força, no caso, o peso da pessoa, sobre a área de contato, que é do peso do corpo com o solo. Então é uma área de contato muito pequenininha, mais pontiaguda. O prego, ele é uma área de contato muito pequena. Só que quando você coloca vários pregos, essa área de contato ela aumenta. Se a área aumenta, a pressão cai. E a pessoa pode até deitar nessa cama, que é a cama de pregos. Só que agora do ponto de vista termodinâmico, o que é uma panela de pressão? Coloca o seu conteúdo lá dentro, coloca, por exemplo, uma água. Vai começar a aumentar a temperatura. Só que o que é uma panela de pressão? É um volume que não aumenta e não vai nem diminuir. Conforme a temperatura aumenta, o que é a pressão? Vai aumentando o choque das partículas
com as paredes do recipiente. O quanto mais aumenta o número de choques, essa seção de choques, mais tem pressão lá dentro. Pensa assim, né? Quando que você pode pensar que uma sala tem muita pressão, cheia de pessoas? Quando essas pessoas começam a se movimentar muito lá dentro dessa sala. Então a pressão lá está muito grande, é muito movimento se batendo na parede, molécula contra molécula. A panela de pressão, ela te promove uma temperatura maior em um mesmo estado. Por isso que você cozinha o seu alimento mais rápido. Vou dar um breve exemplo. O meu irmão trabalha em uma empresa de papel. Nessa empresa de papel que ele está trabalhando, ele consegue trabalhar com a água líquida a 350 graus Celsius. Aí você fala, mas como é possível? A água líquida a 100 graus ela tem que virar vapor. Como é que ela está líquida? Porque a pressão em volta desses canos é tão grande que quando a água atinge 100 graus Celsius e começa a se desmembrar, essa pressão segura ela. Então vai aumentar a temperatura, mas vai permanecer no mesmo estado de agregação. E isso é muito importante, porque veja só, acompanha aqui comigo aqui nessa tela aqui, ó. Eu tenho uma simulação breve sobre estado sólido, líquido e gasoso. Se você observar, aqui em estado sólido, as partículas estão coesas, elas estão unidas. Se eu começar a aumentar a temperatura, eu vou começar a perceber que um pouquinho ou outro vai começar a sair e eu vou desmembrar essa estrutura e eu vou liberar elas. Se eu pegar um estado líquido, elas estão levemente coesas. No entanto, a sua forma não é bem definida, né? Ela vai assumir o formato do seu recipiente. Se você aumenta a temperatura, rapidamente elas vão, né, se distanciar uma da outra. Quando você pega um gás, já é tudo espalhado. Então, quando você pega um líquido que aumenta a pressão lá dentro, essas moléculas vão ficar bem próximas, como quase se fosse um sólido. Quanto mais pressão, vai aguentar mais temperatura naquele mesmo estado. Maravilha? Então a gente já falou para vocês sobre pressão, sobre volume e sobre temperatura. Mencionei também sobre calor. Agora vamos para um outro conceito muito importante, que é a equação da lei de Clapeyron. O que é que fala a lei de Clapeyron? Ela consegue relacionar essas três variáveis de estado, porque termodinâmica gira em torno dessas três variáveis, pressão, volume e temperatura. E ele conseguiu relacionar com o número de partículas dentro desse recipiente e com uma constante que está sempre proporcional ali a esses três parâmetros, sempre presente em um problema de termodinâmica. O que é a equação de Clapeyron? Ela diz que pressão vezes o volume é igual ao número de partículas vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. E olha só que coisa mais bacana. Vamos pensar em um sistema inicialmente que ele está ali em repouso. Tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial. P, V e T, tudo inicial no seu ponto inicial ali. Maravilha, fechou. Eu vou isolar esses três parâmetros do lado esquerdo da minha igualdade. Então o que eu tenho? Pressão inicial, volume inicial, a temperatura vou passar para a esquerda dividindo, temperatura inicial igual a N vezes R. Só que N vezes R nunca muda. O número de partículas está lá dentro, está confinado, igual nessa simulação que eu mostrei aqui para vocês. Se você não tirar a tampa, tudo que está lá dentro vai continuar lá dentro. E essa constante, o próprio nome fala, constante, isso daí não muda. Então, se isso daí não muda, beleza, o lado direito é intacto. O lado esquerdo são as propriedades, as variáveis de estado iniciais do nosso sistema. Vamos aqui agora observar o mesmo sistema depois de um tempo. O que vai acontecer com a pressão, com o volume, com a temperatura? A pressão vai ser chamada de P1, é uma nova pressão. O volume pode mudar, ou não sei. E a temperatura pode mudar também, não sei. Só que isso ainda vai ser igual ao número de partículas vezes a constante universal dos gases, porque continua o mesmo sistema confinado. Se o lado direito dessas duas equações que eu fiz aqui agora é igual, só vai ser igual se o lado esquerdo também for igual. Então o que é que a gente já pode assumir aqui de cara? Podemos assumir que pressão inicial, volume inicial vezes a temperatura inicial é igual à pressão final, que eu chamei de P1, o volume final, chamei de V1, e a temperatura final, chamei de T1. Isso é a lei geral dos gases. Você está relacionando o mesmo sistema
pegando suas variáveis de estado e fazendo um paralelo ao teu sistema antes com ele depois. O antes com o depois tem que ser igual a essa disposição de pressão vezes volume dividido por temperatura. Isso vale para qualquer estado. Se você tem uma amostra, a cada hora vai ter P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2 igual P3V3 sobre T3 e assim por diante, tá certo? Mas, retornando aqui agora para a equação de Clapeyron, além da lei geral dos gases, o que a gente pode também tirar de muito importante nessa lei matemática, que é bem fundamental, né? Olha só, acompanha aqui comigo, ó. Pressão vezes volume igual ao número de partículas vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou primeiro falar uma transformação na qual a temperatura não muda. Essa transformação aqui, ó, eu vou chamar ela de isotérmica. Por que ela é chamada de isotérmica? Iso quer dizer igual e térmica de temperatura. Então, uma transformação em que a temperatura ela não muda. Se a temperatura ela não muda, ela é chamada de constante. Então, a nossa temperatura aqui, ó, ela é constante, ela é um número, ela nunca muda. E a constante universal dos gases também é um número, né? Vou chamar de uma outra constante. E o número de partículas também não muda, é outra constante. O que é que muda então? A pressão e o volume. Se a pressão e o volume, elas mudam, então eu vou falar o seguinte, o lado esquerdo, pressão vezes volume, continua, né? Sempre sendo variáveis. O lado direito são 3 números. É como se fosse 1 vezes 3 vezes 2. O número de partículas é 1, o R é 2, o T vale 3. Quanto que é 1 vezes 3 vezes 2? É 6. Que é outro número, que é outra constante. Quando você tem constante vezes constante, dá outra constante. Resumindo, o lado direito é uma constante. Como é a nossa primeira transformação, vou falar que é uma constante K1. Então, como é que eu posso agora entender? Eu vou separar as únicas duas variáveis dessa minha equação. Vou pegar, sei lá, por exemplo, a pressão. Vou passar para o lado direito agora, dividindo. Tá multiplicando, passo dividindo. A pressão é K1 sobre V. E o que é que a gente tem aqui agora? À medida que o nosso volume, ele diminui, a pressão aqui dentro tem que aumentar, mantendo a temperatura constante. E isso faz sentido. Imagina que você tem um pistão de um carro, um recipiente. Lá dentro você tem uma amostra, tem uma tampa, ou um pistão, ou êmbolo. Lembra que pistão, tampa e êmbolo, os 3 nomes é para a mesma coisa, tá? Então você tem a tampa, tá segurando um conteúdo lá dentro. Aí tem um gás lá, né? Vamos supor que a temperatura ela é constante. Se você empurra e você aperta esse fluido aí dentro, o que vai acontecer? Não vai ficar mais apertado? Se fica mais apertado, essas partículas não começam a se bater mais uma contra as outras e contra as paredes do seu recipiente? Então a pressão aumenta. Diminuiu o volume, pressão aumentou. Do mesmo jeito, se você aumenta o volume, tem mais espaço, a pressão fica mais de boa, eles não têm mais espaço para poder se locomover lá dentro. Então, em uma transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Vamos pensar aqui agora em uma outra transformação. Eu vou chamar essa outra transformação de isobárica. A isobárica. O que é uma transformação isobárica? Iso de igual e bárica de barômetro. Barômetro é aquele aparelho que mede pressão. Termômetro mede temperatura. O barômetro mede pressão. Da mesma forma como eu tinha aqui a equação de Clapeyron, no caso, era PV igual a N vezes R vezes T. Agora, quem são as constantes? O número de partículas é uma constante. A constante universal é outra constante. E a pressão é constante também. Quem está variando aqui agora? O volume e a temperatura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora pegar volume e temperatura e eu vou deixar somente essas duas variando. E eu vou juntar as constantes em uma única só. Acompanha aqui comigo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa pressão que está aqui do lado esquerdo multiplicando, vou passar para a direita dividindo. Aí, veja só. Volume é igual ao número de partículas,
a constante universal dos gases dividido pela pressão vezes a temperatura. O que é uma constante vezes uma constante dividido por outra constante? É como se fosse 1 vezes 2 dividido por 3, é outro número. Então, tudo isso aqui, número de partículas, a constante universal dos gases dividido pela pressão, eu vou chamar de uma nova constante, uma constante K2. Como é uma outra transformação, vou dar uma outra constante. Portanto, nesse tipo de transformação, no qual a pressão ela é constante, uma transformação isobárica, o volume é igual a uma constante K2 vezes a temperatura. E também faz muito sentido. Veja só, se a pressão ela é a mesma, você não pode mudar a pressão de dentro de uma panela. Se você aumentar o volume dela, para aquela pressão continuar igual, tem que aumentar a temperatura, para todo mundo continuar no mesmo ritmo. Se você baixar a temperatura, para a pressão continuar igual, tem que diminuir o seu volume. Então são diretamente proporcionais. Um é diretamente proporcional ao outro. Não faz sentido uma pressão dentro de uma panela ser a mesma, mantendo o mesmo volume e diminuindo a temperatura, ou aumentando. Para manter a mesma, aumenta os dois ou diminui os dois. A terceira transformação agora, pessoal, ela é uma transformação que também tem 3 nomes. Diferente da isobárica e da isotérmica, a transformação isovolumétrica. Isovolumétrica. A isovolumétrica, iso de igual e de volumétrica de volume, né? Pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Os 3 nomes para a mesma transformação. E aqui nesse caso, a gente tem a verídica panela de pressão. Por quê? É onde o volume não está variando. Então você tem pressão vezes o seu volume é igual ao número de partículas, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Quem que é constante agora? O número de partículas, constante universal dos gases, e agora a pressão também ela é constante. Fechou? Então, o que você tem? Vou juntar essas constantes. Vou pegar o volume que está multiplicando, passo para a direita dividindo. Resultado que eu tenho é pressão igual número de partículas vezes o R dividido pelo volume vezes a temperatura. Então agora, pessoal, eu vou ter uma terceira constante. Número de partículas vezes constante universal dos gases dividido pelo volume é a constante K3, uma outra constante. Resultado aqui, né, o nosso resumo da ópera, em uma transformação isovolumétrica ou isocórica ou isométrica, é falar que a pressão é diretamente proporcional à temperatura. E isso faz sentido. Uma panela de pressão, onde o volume não muda, nem expande, nem se contrai. Se você aumentar a temperatura, aumentou a pressão. Diminuiu a temperatura, diminuiu a pressão. Então isso aqui é as transformações termodinâmicas embutidas, tá bom, aqui na nossa equação de Clapeyron. Vimos a ideia de temperatura, de volume, de pressão, equação de Clapeyron, lei geral dos gases e transformações termodinâmicas. Olha o tanto de assunto e ainda tem mais. Vamos agora para as leis da termodinâmica. Bem, diferente das outras leis, como por exemplo as leis de Newton, essa aqui começa pela lei zero. O que quer dizer a lei zero da termodinâmica, tá certo? Ela é a mais simples, ela é mais conceitual. Ela fala assim, ó, imagina que você tenha 3 corpos, o corpo A, o corpo B e o corpo C. Se o corpo A e o corpo B estão no equilíbrio térmico, e o que é equilíbrio térmico? É estar à mesma temperatura. Então, quando você tem 2 corpos que estão à mesma temperatura, é dito que eles estão no estado de equilíbrio térmico. Se o corpo A e B estão à mesma temperatura, e o corpo A e C estão à mesma temperatura, o que você pode afirmar de C e B? Obviamente, a mesma temperatura também. Então, é mais um conceito de equilíbrio térmico. É dito que a lei zero fala do equilíbrio térmico. Ponto. Só isso. Vamos agora para a primeira lei da termodinâmica. E a primeira lei da termodinâmica, ela é chamada da lei da conservação da energia. E por que ela é chamada da lei da conservação da energia? Pensa só comigo assim, só imagina a ideia.
Quando você tem que ir para a academia? Quando você vai para uma academia e vai fazer algum tipo de treino, você tem que consumir carboidrato. Concorda? Você vai ter que consumir carboidrato. Quando você tem que consumir carboidrato, você está dando calor para o seu corpo, uma quantidade de calor para o teu corpo. Então você tem que essa quantidade de calor que você dá para o seu corpo vai ser convertida em duas coisas. Para você ir para o treino e você fazer trabalho, você puxar peso, você correr, não sei. Então você tem que realizar trabalho. O trabalho, matematicamente, ele pode ser escrito com duas letras, tá? Ou com a letra tau, que é o T grego, é como se fosse um T grego, ou do inglês de work, que você pode escrever o W. Eu vou usar o W para ser padrão com o material de vocês. Então aqui ele é igual ao trabalho que você faz, que pode ser um trabalho para poder mexer qualquer coisa, mas o quanto você gastaria de caloria, o quanto você queima, o quanto a tua energia interna está variando. Parece ser um conceito bem simples, né? Mas é como se fosse essa ideia. É assim que você vai conseguir lembrar o que é a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor que você fornece para você, você converte em poder realizar trabalho, para poder fazer exercício e ainda mudar a sua energia interna. Você varia a sua temperatura. O que a gente tem que relacionar aqui? A ideia de trabalho está diretamente relacionado com a variável volume. A variação da energia interna, ou apenas a energia interna, está relacionada com a temperatura. E calor não está relacionado com pressão. Pressão aqui não está relacionado diretamente com ninguém. Está embutido em todos. E a gente vai ver isso agora. Então, olha só. Como é que vai funcionar aqui? Vamos escrever a primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor que você fornece é igual ao trabalho que você realiza mais a variação da energia interna. Até aí, tá tudo bem. Vamos trabalhar aqui com uma transformação isotérmica. A transformação isotérmica é aquela transformação em que você tem que a temperatura não muda. Se a temperatura não muda, a temperatura final menos a temperatura inicial tem que ser igual a zero. Ou seja, a variação de temperatura é igual a zero. Fechou? Se a temperatura não muda, por consequência, a energia interna inicial é igual à energia interna final. É igual à energia interna final. Então, consequentemente, nós temos aqui que a variação da energia interna é nula. Se a variação da energia interna ela é nula, na primeira lei da termodinâmica, qual que é o resultado que sobra? Toda a quantidade de calor que você fornece para o teu sistema é convertida integralmente em trabalho. Compreenderam? Então, quando você tem um sistema no qual a temperatura não muda, a energia interna não muda, todo o calor que você fornece vai realizar trabalho. O que é esse trabalho, né? Qual que é basicamente a definição dele? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui do meu lado direito um pistão virado de lado. E esse pistão aqui, ó, como se fosse um cilindro, tá? E aqui dentro desse pistão eu vou ter uma tampa, tá? Então vamos supor que aqui eu vou desenhar em azul escuro, como se fosse a base dele, e eu vou colocar aqui em laranja, como se fosse a tampa. Então aqui a tampa está em laranja. E dentro aqui você vai ter um conteúdo de várias moléculas. Então eu vou ter aqui várias moléculas, como se fosse um gás. E aí aqui eu vou colocar fogo aqui embaixo. O que você vai começar a observar? Que vai começar a agitar essas partículas, elas vão agitar, vão se expandir e vão empurrar o pistão. Então, quando esse pistão se movimenta, você vai ter um trabalho sendo realizado para empurrar um objeto, uma força sendo causada, uma pressão. Então aqui você vai ter uma força gerada pela expansão do gás. Então vai ter realizado trabalho. Então, numa transformação isotérmica, toda a quantidade de calor é convertida integralmente em trabalho. Aí fechou. Só que quando agora a gente vai para uma transformação isovolumétrica. Em uma transformação isovolumétrica, você tem que o volume, a variação de volume, né, ela não vai mudar. O volume inicial é igual ao volume final. É uma panela de pressão.
Se o volume não muda, você já vai pressupor que o pistão não vai se mexer. Se o pistão não se mexe, não tem trabalho. Então o trabalho é igual a zero, por consequência. E aí como é que volta a ser então a primeira lei? A quantidade de calor igual ao trabalho mais o ΔU, a quantidade de calor é igual ao ΔU. E isso também é compreensível. Uma panela de pressão, onde não varia o volume, todo o calor que vem da chama é convertido na energia interna, aumenta a temperatura. Até aí tá sussa. Aí agora a gente tem também a transformação isobárica. A transformação isobárica não vai afetar diretamente nenhum desses parâmetros. A variação da pressão é igual a zero. Não vai mudar. A primeira lei vai continuar sendo escrita como sendo a quantidade de calor igual a trabalho mais ΔU. Até aí é bem tranquilo. Só que a pergunta é, beleza, se o trabalho é influenciado pelo volume, se a variação da energia interna pela temperatura e a quantidade de calor, quem que influencia ela? Aí vamos vir agora para uma quarta transformação, a chamada transformação adiabática. Então a adiabática. O que é uma transformação adiabática? Ela é uma transformação tão rápida, mas tão rápida, que ela não troca calor com o meio externo. E o que seria essa transformação muito rápida? Sabe um spray tipo de desodorante? Você pegou ele assim pela parte de fora, ele está gelado, você aperta, sai gelado também e ele continua gelado? O spray solta o gás tão rápido, mas tão rápido, que não vai trocar calor com o meio externo. Então a temperatura não vai estar mudando, a energia interna não vai estar mudando e o calor é zero, não trocou calor com o meio externo quando você abre esse teu sistema. Então uma transformação adiabática é essa. Uma transformação tão rápida que não troca calor com o meio externo. Nesse caso, você tem que a quantidade de calor vale zero. E na primeira lei da termodinâmica, como é que isso aqui pode ser reescrito? A quantidade de calor que você tem é zero, igual ao trabalho que você faz, mais o ΔU. Então o que a gente tem aqui agora? Um desses dois caras, vou jogar para a esquerda. Vou jogar aqui, por exemplo, o trabalho. Menos trabalho é igual à variação da energia interna. E vem agora um conceito de trabalho negativo. O que é que significa trabalho negativo? Prestem muita atenção. Essa definição é muito relevante. Quando você tem um êmbolo, né, bonitinho lá, tem como se fosse um certo recipiente com uma tampa. Aí tem um gás lá dentro que está confinado. Se você vem e você aperta, você comprime o gás, uma força externa está comprimindo esse gás. Então, quando o trabalho realizado sobre o gás, você tem um trabalho negativo. Agora, quando o gás ele realiza trabalho, quando ele expande e ele empurra o pistão para cima, o trabalho é positivo. Então, qual é a definição? Quando o trabalho ele é realizado pelo gás, o trabalho ele é positivo. Quando o trabalho é realizado sobre o gás, o trabalho ele vai ser negativo. Essa é a diferença, tudo bem? E lembrando que a energia interna nada mais está relacionada com a temperatura. Então, a primeira lei da termodinâmica, ela está associada com as transformações termodinâmicas, olhando como cada parâmetro ele é influenciado aqui pelo nosso sistema. E o que é que a gente tem? Veja só, quando a gente estuda lá naquela parte da física, que a gente fala assim, né, que trabalho nada mais é do que força vezes a distância, ou melhor, vezes o nosso deslocamento x. Vou colocar o nosso x aqui. Quando eu tomar o diferencial em ambos os lados, eu tenho o diferencial do trabalho é igual à força que você aplica vezes o diferencial da área. Para cada pedacinho de área com a mesma força que você aplica, vai ter um diferencial de trabalho. Só que vem uma coisa muito interessante. Essa força está vinculada à pressão, né? Lembrando o seguinte, o que é pressão? Pressão nada mais é do que a força que você faz sobre uma área. Se eu pegar essa área e jogar para o lado esquerdo, eu tenho que pressão vezes a área é igual à nossa força. Então agora que eu vou ter que o nosso dW, ele vai ser igual
a pressão vezes a área vezes o nosso dx. dx quer dizer o diferencial em uma única direção. A área são outras duas direções, né? Pensa como se fosse 2D vezes 1D. 1D vezes 2D dá 3D. Então o nosso diferencial agora vira um diferencial de volume. Então você tem que agora o dW é igual à nossa pressão vezes um diferencial de volume. Quando agora eu tenho diferencial em ambos os lados, eu posso vir e integrar. Então eu tenho que uma integral agora de um volume inicial até um volume final. Quem que é a nossa integral de dW, né? É nada mais do que o nosso trabalho total. Isso é a integral de V1 até V2 da pressão vezes dV. Por que eu estou integrando em relação ao volume inicial e ao volume final? Porque ele é o nosso diferencial. Só que lembra da equação de Clapeyron? PV igual a nRT. Se eu pegar essa pressão e eu isolar, passo V para o outro lado, eu tenho que nRT sobre V. Vou usar essa pressão dentro da minha integral. Então o meu trabalho fica uma integral que vai de V1 até V2 e eu vou colocar nRT sobre V dV. Eu troquei P por tudo isso aqui. Só que, gente, observa. N é constante, R é constante, e o meu diferencial é de volume, não de temperatura. Então temperatura também é uma constante. Então essas três constantes eu vou colocar para fora da minha integral. Resultado, o trabalho é nRT integral de V1 até V2 de 1 sobre o volume dV. E aí, quando você estuda a parte das integrais, né? Você tem que a integral de 1 sobre x dx é o ln de x. Então fica uma integral de nRT ln de v, porque aqui é sobre v, né? Aplicado do v inicial até o v final. Então você tem do v inicial até o v final. Quando você aplica o seu ln, você vai ter ln de v2 menos ln de v1. ln de um termo menos ln do outro é nada mais do que o ln da divisão dos dois termos. Aí você vai encontrar aquela expressão que se localiza no seu material didático. Agora, na nossa próxima aula, vamos começar estudando a parte da segunda lei da termodinâmica, entropia. Vou fazer com vocês 3 exemplos dessas aplicações de lei de Clapeyron, lei geral dos gases, e aí vamos ver também um pouquinho sobre a APA, tá certo? Vejo vocês lá, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.